Ele saiu do trabalho às pressas, pois precisava ir ao hospital para ver sua filha nascer. No caminho ele pegou muito trânsito e chegou bastante atrasado. Quando entrou no hospital, ficou muito feliz de ver sua filha, mas estranhamente a esposa tinha sumido. 5 anos depois ela aparece e conta toda a verdade. Roberto Henke sempre foi um sonhador. Ele começou a lutar pela vida muito cedo. Sabia que tudo que conquistaria teria que ser através de muita luta. Ele tinha um sonho de construir uma família e havia uma jovem amiga de infância que ele estava de olho e fazia planos. Roberto se declarou para Jane que era uma amiga de infância, e os dois casaram sem demora. O casamento foi simples, mas muito bonito. Eles estavam indo bem nos primeiros meses de casados, até que um comportamento estranho de Jane começou a incomodar a Roberto. Depois de algumas consultas ela foi diagnosticada com depressão forte. Ele uniu as forças que tinha para ajudar a esposa e estava conseguindo. Eles moravam na Inglaterra, um país com alto índice de pessoas com depressão. Como é muito frio, as pessoas que não sabem viver nesta época podem até morrer. Como não saem muito de casa devido ao clima, costumam a ficar deprimidos. Os dois conversaram sobre a possibilidade de ter um filho. Roberto na verdade era o que queria mais. Jane ficava indiferente, pois não sabia qual seria sua reação com uma criança no colo. O casal começou a tentar engravidar, e por muitas vezes o alarme foi falso. Isso dava muita tristeza aos dois e só aumentava a ansiedade de Jane. Uma vez eles até brigaram, pois já estavam muito tempo sem ter resultados e os dois foram fazer exames para ver se tinham problemas de saúde que impedia de engravidar. Os resultados dos exames foram uma surpresa para os dois, pois não tinham nada, e eram absolutamente aptos a engravidar, mas nunca conseguiam. O médico disse que pode ser o estresse do dia a dia e recomendou uma viagem de férias ao casal. Eles deram ouvidos ao médico e marcaram uma viagem para o mar. Os dois amavam praia e foram passar uma semana à beira do mar. As férias foram muito gratificantes para os dois e voltaram com as energias cheias. 3 semanas depois da viagem de férias, Jane começou a sentir enjoos. Ela foi logo pegar o teste de gravidez. Quando ela viu o resultado, ficou chocada e esperou o marido voltar do trabalho para revelar. Quando Roberto chegou, ele estava na sala quando ela veio com o resultado do exame e mostrou para ele. Os dois se alegraram muito e comemoraram. Após 3 meses descobriram que seriam pai de uma menina e logo foram achar um belo nome para a pequena, pois estavam loucos para decorar o quarto com o nome da filha. Eles a chamaram de Helena. O pré-natal indicava tudo certo. Os 3 primeiros meses de maior perigo de perder o bebê tinha passado e eles estavam mais tranquilos. Jane queria parto normal, dizia que estava preparada para isso. Roberto não queria muito saber da forma que o bebê nasceria e sim o nascimento era o mais importante. O dia do parto estava marcado, mas sabiam que como era parto normal poderia variar. Por favor, assista ao vídeo até o final, é bem curtinho e você vai ter uma surpresa no fim. E antes de sair, coloca nos comentários uma nota de 0 a 10 sobre o vídeo, me ajuda numa pesquisa para melhorar o canal. Para azar de Roberto, ele não estava de folga no dia que sua filha iria nascer. Ele pensou sair mais cedo e ir às pressas ao hospital. Ele havia recebido uma ligação dizendo que sua esposa tinha ido ao hospital e que a dilatação estava 7. Este foi um dos dias mais felizes de sua vida. Jane foi levada ao hospital onde continuou a aguardar a dilatação aumentar. Jane estava quase tendo a bebê e nada de Roberto. Ele estava atrasado devido a horas extras e o trânsito. Teve até acidentes pelo percurso e ele corria contra o tempo. Jane já estava na sala de parto e havia entrado em processo de nascimento do bebê mesmo sem o pai segurando sua mão. Como já estava bem dilatada, a bebê não teve muita dificuldade em nascer. Roberto tentou ser o mais rápido que pôde. E o hospital onde sua esposa estava era pequeno, isso seria fácil para achar a família. Ele entrou às pressas no hospital e logo foi levado à suíte onde estavam a mãe e filha há bastante tempo. Quando ele entrou no quarto, levou um grande susto. Ele ficou extremamente feliz em ver sua linda e pequena princesa, mas algo estava errado. Cadê Jane? Pensou ele. Neste momento, umas enfermeiras entraram no quarto e falaram para ele que Jane tinha sumido. Ela conseguiu escapar de toda a segurança do hospital e desapareceu. Roberto não acreditou no que ouviu. Como assim ela foi embora? Pode uma mulher sair assim depois de ter um bebê? Perguntava ele às enfermeiras. Elas responderam que como foi parto normal a recuperação da mulher é mais rápida, mas Jane sumiu muito cedo e isso pode prejudicar sua saúde.
Roberto não sabia se ficava feliz ou triste por estar ali no hospital. Ele viu que tão cedo Jane voltaria e chamou sua mãe para ajudar. A mãe dele chegou e começou a cuidar da neta com todo o carinho necessário. Um dia se passou e nada de Jane. Depois 2 dias, 3, 4 e uma semana sem Jane, Roberto já nem a procurava mais, pois tinha que ficar cuidando da criança. Ele literalmente foi abandonado no dia do nascimento de sua filha. Ele, com a ajuda de sua mãe, estava conseguindo cuidar da filha Helena e ela não sentia falta de nada até que um dia, ela começou a perguntar muito sobre a mãe. Ele apenas dizia que ela havia sumido e que um dia iria voltar. O primeiro ano passou e Roberto era o típico pai solteiro. Ele não se envolvia com outras mulheres na esperança de Jane voltar. Mas isso estava demorando muito, pois os anos estavam passando e sem sinal dela. Roberto sempre teve contato com a família de Jane, e nem eles sabiam do paradeiro dela. A mulher realmente havia sumido. Já cansado de esperar, ele começou a namorar uma amiga do trabalho que tinha muita afinidade com crianças. Ele era muito cuidadoso e não deixava ninguém que fosse uma pessoa correta se aproximar da filha. Ele, apesar de ter começado a ficar com outras mulheres, nenhuma foi tão sério ao ponto dele querer casar. Helena estava perto de completar 5 anos de idade e Roberto queria dar uma grande festa e começou a planejar tudo. Ele começou a fazer a lista de convidados e contratar os serviços para a festa. No dia do evento, Helena estava um pouco triste, pois não tinha sua mãe do lado. Isso era comum em todos os aniversários. O Dia das Mães era o pior. Ela tentava se ocupar com os convidados, mas nem sempre conseguia ter paz, pois vinha na sua cabeça que ela tinha sido a culpada da mãe ter ido embora. Mesmo que isso não fosse verdade, ainda era algo que incomodava. Na hora de cantar os parabéns e assoprar as velas, ela olhou para a multidão e viu que uma mulher se aproximava. Os convidados ficaram cochichando entre si bem baixinho, dizendo: "É a Jane." Quando ela se aproximou perto da filha, disse: "Filha, me perdoa." Roberto não acreditava no que estava vendo diante de seus olhos. Sua esposa tinha voltado no dia do aniversário de 5 anos da filha. Após o choque, ela abraçou a filha, que não quis largar dela por um minuto. As duas choraram juntas e logo depois ela foi falar com Roberto, que estava muito confuso. Ela então disse toda a verdade. Ela falou que os hormônios da gravidez, junto com o problema de ansiedade e depressão, fizeram ela ter uma forte crise. Ela teve grande rejeição à criança e ficou com muito medo de machucar a inocente filha. Como estava sozinha no hospital, ela teve a ideia de sumir, pois sabia que iriam cuidar da menina. Existe até uma síndrome para isso, quando a mulher pega uma forte depressão pós-parto. Se chama psicose puerperal, uma doença séria e grave que pode ser perigoso para a criança se a mãe não tiver os cuidados corretos. Ela disse que teve muito medo de voltar, e que ao sumir para bem longe, ficou lutando contra todos os sentimentos malignos e até que um dia achou a cura e por isso voltou. Ela ficou na casa de amigos no início, depois arrumou emprego e foi morar sozinha. Ela nunca se envolveu com ninguém. Roberto amava muito sua filha e sabia que o melhor lugar para uma criança é do lado dos pais. Ele, em lágrimas, disse que tanto a filha como ele iriam ajudar ela a superar todos os obstáculos se ela aceitasse voltar e reconstruir a família. Ele disse que não a julgava pelo que ela fez e nem tinha ódio dela, pois foi ela quem deu a coisa mais preciosa que ele tinha na vida, que era Helena. Jane aceitou imediatamente a proposta de Roberto e os dois recomeçaram a viver juntos para a alegria de Helena. Jane passou a ter sessões com uma psicóloga que estava dando total ajuda na recuperação dela. Uma família renasceu. Helena não largava da mãe por nada, e eles sempre passavam bons tempos juntos. A vida para eles só estava começando. Que linda história! Obrigada por assistir. Por favor, se inscreva no canal, nos ajude a crescer, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para alguém que precisa desta mensagem. Também assista a estes outros vídeos que estão aparecendo para você na tela.